Transtorno de ansiedade generalizada. O que é e como tratar esse tipo de transtorno? Muito prazer, eu me chamo Albano, sou psicólogo e sou especialista em tratar pessoas que sofrem com transtornos de ansiedade. E nesse vídeo a gente vai falar um pouquinho mais sobre como tratar o transtorno de ansiedade generalizada, que é um transtorno que afeta milhares de pessoas no nosso país. O transtorno de ansiedade generalizada é uma preocupação e ansiedade constante que ocorre na maioria dos dias por no mínimo 6 meses. Então a gente vê aí que é uma ansiedade que causa uma preocupação constante, chegando ao ponto até de causar algumas reações físicas e de atrapalhar muito a vida da pessoa que sofre com a ansiedade. E é muito importante você entender como tratar esse tipo de transtorno. Normalmente pessoas que têm transtorno de ansiedade generalizada têm uma preocupação constante, e isso aparece muito na área da saúde, na área das finanças, no relacionamento, em diversas áreas que fazem parte da vida dessa pessoa ansiosa. E é muito comum que a pessoa com um transtorno de ansiedade generalizada ela tem essa preocupação durante esse longo período de tempo e chega ao ponto de desenvolver uma crise de ansiedade, uma crise de pânico muito forte. Aí ela procura o pronto-socorro por achar que está tendo algum problema cardíaco. E aí nesse pronto atendimento é verificado que ela tem, na verdade, uma ansiedade. E aí o médico fala para ela procurar um psiquiatra ou procurar um psicólogo para poder estar tratando esse transtorno, para que ela possa voltar a ter a vida dela da melhor forma possível. Mas o maior problema desse tipo de transtorno é que ele pode gerar um outro problema que é bem recorrente. Normalmente a pessoa, quando ela tem essa crise de ansiedade muito forte, ela fica com medo de ter essa crise novamente. E isso faz ela deixar de fazer as coisas que ela gostaria de fazer, ela se afasta da família, ela acaba se sentindo muito mal porque ela não consegue ter o mesmo desempenho no dia a dia. E isso potencializa ainda mais a ansiedade dela, até chegar ao ponto da pessoa, ao longo do tempo, poder desenvolver um quadro de depressão. Então, o transtorno de ansiedade generalizada, ele é algo muito constante, ele pode ser muito sutil, mas é muito importante que se você perceber que a sua ansiedade, ela tá demonstrando que tá aflorando um pouquinho mais, você tem ficado mais preocupado com as coisas por um longo período de tempo, é muito importante você continuar assistindo esse vídeo aqui para que você consiga entender como tratar tudo isso. Aqui é um sinal de alerta para que você consiga se cuidar, para que você consiga entender um pouquinho mais sobre o transtorno de ansiedade generalizada e também entender um pouquinho mais sobre você. Porque nesse vídeo você vai entender um pouquinho mais sobre o ponto de vista da teoria cognitivo-comportamental, sobre como o seu transtorno ele pode ter se desenvolvido. Quais foram os principais fatores que fizeram parte da sua vida que podem ter contribuído para que você desenvolvesse esse tipo de transtorno e para que isso esteja atrapalhando a sua vida agora. Porque a partir do momento que você consegue entender qual é o mecanismo que faz você se sentir ansioso ou ansiosa, você tem a possibilidade de controlar tudo isso e não ser mais controlado por esse tipo de situação. Você pode estar se perguntando, mas como eu identifico se eu tenho essas características, se eu tenho esses sintomas que me fazem poder ter o transtorno de ansiedade generalizada? Além dessas preocupações excessivas durante esse longo período de tempo, nessas áreas que eu estou falando aqui para você, se isso tem comprometido a sua vida e tem gerado alguns sintomas como sensação de inquietação ou nervosismo e falta de controle, dificuldade para se concentrar e tomar decisões, tensão muscular e dor no corpo, normalmente a pessoa quando ela é um pouco mais ansiosa, e o transtorno de ansiedade generalizada, ele traz isso, a pessoa fica um pouco mais tensa e isso acaba gerando essas dores no corpo. A fadiga muscular e dificuldade para poder dormir. É bem comum que essas preocupações impeçam a pessoa de dormir, de desligar na hora do sono. Inclusive, aqui no canal tem alguns vídeos que eu ensino técnicas de respiração para que você possa estar aplicando e para que você possa estar conseguindo ter uma noite de sono, para que você possa dormir melhor. Isso é muito importante. Além disso também, lá no Instagram eu sempre posto alguns Reels com algumas dicas que pode ajudar bastante você a passar por esse tipo de problema e pode te fortalecer e também dar ferramentas para que você passe por essa situação e tenha ferramentas para poder aplicar no seu dia a dia para minimizar e tratar o seu problema com a ansiedade. Também tem a palpitação e sensação de dor no peito, né, que normalmente leva a pessoa ao pronto-socorro para poder pedir uma ajuda ali e verificar o que está acontecendo por medo de estar tendo algum problema cardíaco, ataque cardíaco. E aí, como eu disse, tem toda essa trajetória que normalmente a pessoa ansiosa faz, e no transtorno de ansiedade generalizada é assim que acontece. Normalmente a pessoa ela fica ansiosa por um longo período de tempo, tem uma crise de ansiedade muito intensa e acaba procurando o pronto-socorro para poder entender o que está acontecendo. Então, se você tem essas características, presta atenção, continua vendo esse vídeo que ele vai ser muito importante para que você consiga entender como tratar tudo isso. Existem
Existem alguns fatores ambientais que podem contribuir para que uma pessoa desenvolva o transtorno de ansiedade. O primeiro, eu posso falar de eventos estressantes na sua vida. Por exemplo, alguns traumas. Como eu disse anteriormente, uma família que não é uma família que acolhe todas as suas demandas para que você tenha um desenvolvimento saudável, bullying na escola, problemas no relacionamento, tudo isso pode contribuir para que você desenvolva essa ansiedade e para que você desenvolva essa preocupação constante e acabe impactando na sua vida. De acordo com a teoria cognitivo-comportamental, as suas crenças, elas impactam a forma como você enxerga as situações na sua vida. A maneira como você enxerga essas situações geram sentimentos e, consequentemente, geram comportamentos ou reações físicas. No caso de uma pessoa ansiosa, se ela cresce dentro de um ambiente onde ela teve traumas, onde ela foi negligenciada, onde ela foi maltratada, isso pode contribuir para que ela sempre esteja em alerta e para que ela tenha a tendência de interpretar as situações da vida dela de uma forma distorcida. E essa interpretação, que a gente chama de pensamentos disfuncionais, distorções cognitivas, podem impactar na forma como ela se sente e, consequentemente, na forma como ela se comporta. Vou dar um exemplo aqui. Vamos parar para pensar em uma pessoa que teve um ambiente familiar onde o pai, por exemplo, era alcoólatra. Essa pessoa, ela chegava da escola e via o pai alcoólatra quebrando as coisas ou brigando com a mãe, e ela sempre chegava e tinha que ficar muito em alerta, porque isso poderia respingar nela. Consequentemente, no futuro, ela vai desenvolver uma preocupação constante de sempre ter a tendência de ir interpretando o ambiente dela, de tentando ir identificar possíveis problemas que estão acontecendo no ambiente para que ela não sofra, assim como ela sofreu no passado. Eu sei que isso parece ser um exemplo fantasioso, mas não é. No dia a dia é muito comum você ver tratar pessoas no consultório que têm esse tipo de histórico e que acabam desenvolvendo essa ansiedade, essa antecipação de um perigo por conta de experiências que viveu no passado e que moldaram a forma como essa pessoa ela enxerga o mundo à volta dela e enxerga a relação dela com as pessoas. Os fatores ambientais também têm a exposição a ambientes tóxicos. Imagina você trabalhar em uma empresa onde essa empresa ela tem um chefe que acaba assediando os funcionários, que acaba fazendo assédio moral com os funcionários, que acaba pressionando os funcionários, que força esses funcionários a deixarem de ter as próprias características para se transformar naquilo que a empresa precisa que aquele funcionário seja. Isso também acaba impactando na construção da ansiedade da pessoa, né? Ou no medo. Imagina um trabalhador ou uma trabalhadora que tem que levar o sustento para casa para poder cuidar da família, para poder realizar os seus sonhos, para poder ter comida, para poder pagar uma escola para o filho. Como que é viver em um ambiente tóxico? Como que é ter que lidar com esses dois pontos, né? Eu preciso desse trabalho, mas eu não estou mais aguentando, mas eu preciso porque eu tenho que sustentar a minha família. Então esses ambientes tóxicos, onde a pessoa ela fica pressionada, também pode ser um ambiente que acaba contribuindo para que a pessoa desenvolva algum transtorno ansioso, como transtorno de ansiedade generalizada. Alguns dados demonstram que no Brasil, nesses últimos anos, existe um número enorme de pessoas que têm tido afastamento do trabalho por conta de ansiedade e por conta de depressão. E muitas vezes as empresas elas não ligam para isso, elas não param para prestar atenção nisso. Prestar atenção que um funcionário um funcionário mentalmente saudável, psicologicamente saudável, ele é mais produtivo, ele tem mais qualidade de vida. E isso, consequentemente, acaba refletindo no desempenho dele dentro da empresa. Então é muito importante, até se você é uma pessoa que tem uma empresa, uma pessoa que tem um cargo de liderança da empresa, comece a prestar atenção mais na saúde mental dos seus funcionários, identifica se tem aquele funcionário que acaba atrapalhando ali o desempenho da sua equipe, porque isso é muito importante. E se você tem alguém dentro da sua empresa que trata você dessa forma, eu sei que é difícil, mas tenta se tratar, tenta se cuidar para que você não seja influenciado ou influenciada por esse tipo de estímulo, porque eu sei que o pai de família, a mãe de família está na correria, tentando ganhar o seu pão de cada dia para poder levar para a família, para poder prover o melhor que você pode para sua família, mas é muito importante que você entenda que você precisa se cuidar para poder conseguir ter esse bom desempenho e prover isso que você tanto sonha para sua família. O fator são as memórias traumáticas, a perda de um ente querido, problemas que você passou, por exemplo, na escola, situações em que você foi ridicularizado. Tem até um vídeo aqui no canal que eu falo sobre o medo do constrangimento. E ali é muito legal ver o comentário das pessoas sobre as situações em que elas passaram e como isso impactou na forma como elas têm medo de serem constrangidas, medo de expressar os seus sentimentos, as suas emoções e as suas ideias. Então esses fatores traumáticos, eles também podem contribuir
contribuir para que você desenvolva a ansiedade e o transtorno de ansiedade generalizada. E aí a terapia cognitivo-comportamental é uma terapia que tem demonstrado uma ampla eficácia no tratamento de transtornos de ansiedade. Se você tem esse tipo de problema, continua aqui no canal, vai lá no Instagram, segue no Instagram, que com certeza você vai ter muito material para que você possa estar aplicando no seu dia a dia, para que você possa estar tratando o seu problema com a ansiedade. Então, é muito importante que você busque ajuda para poder estar tratando a sua ansiedade. Normalmente as pessoas elas tendem a tentar cuidar disso sozinho, e isso é muito ruim, muito catastrófico, porque a gente vê um número enorme de pessoas que estão sendo afastadas do trabalho, que estão tendo uma qualidade de vida péssima por não tratar a sua ansiedade. O objetivo desse vídeo é trazer informações para que você possa identificar na sua vida, para que você possa entender que tem ferramentas para que você possa tratar a sua ansiedade. Se você sofre com ansiedade, se você sofre com transtorno de ansiedade generalizada, procure ajuda, procure profissionais, procure tratamentos que possam te ajudar. Se você gostou desse vídeo, deixa aqui nos comentários qual é a sua dúvida, sua sugestão, sua crítica, que vai ser muito importante para que eu possa entender como que está o trabalho e para que eu possa te ajudar ainda mais. Espero que você tenha gostado do vídeo. Se você acha que tem alguém que pode se beneficiar desse tipo de informação, compartilha, que vai ser muito importante. Parabéns por estar adquirindo esse tipo de conteúdo que com certeza vai levar você a ser uma pessoa melhor, e a gente se vê aí no próximo vídeo.